Nós estamos chegando no final desse tema intitulado Bagagem, qual é a sua? Já vimos vários subtemas dentro desse tema maior. Domingo que vem é encerramento. E hoje o nosso assunto é um assunto muito importante, porque é uma área com a qual todos nós lidamos, é a ansiedade. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês uma experiência que tive, que acredito que serve para ilustrar o que é a ansiedade e como nós podemos lidar com ela. Antes, porém, eu vou ter o atrevimento de pedir que nessa igreja que está muito bonita, parabéns, porque já fazia tempo que eu não vinha e está tudo muito bonito, parabéns, de ponta a ponta. Dito isso, e parabenizando vocês, eu vou ter o atrevimento de pedir da gente encostar a porta. Eu sei que está calor, mas eu vou ser breve, você vai sobreviver, tudo bem? Faz uns anos, eu recebi o convite de pregar num acampamento chamado Fair Havens, lá no Canadá. Eu pregava de manhã e à noite tinha a tarde livre. E claro, as pessoas estavam naquele acampamento com suas famílias, pais, filhos, era um retiro de família. Mas eu estava sozinho ali, eu era apenas o orador. Então, quando chegava o horário da tarde, eu ficava meio que isolado enquanto todos se congraçavam. Eu não queria a piscina, eu tenho a perna muito feia. Então eu decidi fazer uma caminhada. Tinha uma trilha, eu fui seguindo aquela trilha. Eram maple trees, árvores com folhas coloridas, caminho bonito. Depois de alguns minutos andando na trilha, eu comecei a notar algumas placas. As placas diziam: cuidado com o urso. Cuidado com o urso. Bom, naquele momento, aquela caminhada que estava sendo tão prazerosa começou a ficar um pouco desconcertante, porque o barulho que o vento fazia nas folhas já me incomodava. Se caía um graveto, eu pensava: é o urso, ele está chegando aí. E eu me lembro que aquela caminhada começou bem tranquila, dali a pouquinho virou jogging, sabe, aquela corridinha mais rápida. Mas eu consegui, cheguei até a margem de um rio bonito que eles tinham ali, fiquei alguns minutos, mas desconfiado, até porque a placa que dizia cuidado com o urso não trazia um ursinho como Winnie the Pooh, trazia a foto, igual o pessoal punha no portão antes, cuidado cachorro bravo. Eram daqueles ursos aterrorizantes que estavam ali. Então ele estava desconfiado. E depois de alguns minutos ali, meio ligado, de trás de um arbusto grande, saiu uma das cenas mais chocantes que eu poderia ter visto naquele dia. Um pai com duas crianças, e eu quase saí correndo de lá, porque estava tudo aqui dentro. Para mim, aquele pai, as duas crianças, era o urso com os seus filhotes. Eu voltei correndo para o acampamento como uma bala. Isso é ansiedade, me dizendo o tempo todo que o urso estava lá, mas o urso não estava. Há uma diferença entre medo, ser precavido, e a ansiedade. O medo é o seguinte: o urso apareceu, é assustador, é grande, e naquele momento, psicobiologicamente, eu estou pronto para tomar uma decisão: atacar o urso ou correr. Claro, a segunda alternativa. Mas quando o urso não está ali, eu posso ser precavido, por conta da mensagem. Eu vou ficar na trilha, não vou me afastar do caminho. Mas já a ansiedade não é precaução, é imaginar: o urso está aqui, esse é o urso no lugar daquele galho. E se no lugar desse pai com duas crianças é o urso, e nós passamos a viver nesse mundo imaginário de possibilidades negativas e desastrosas. E sabe o que acontece? Nenhuma dessas respostas resolve a possibilidade do amanhã ou do que poderia ocorrer, mas estraga o meu dia
hoje. Estragou meu passeio, estragou a minha caminhada. É isso que a ansiedade faz conosco. Se a depressão é a dor que nos angustia por uma perda, a ansiedade é o medo de uma possível perda no futuro, que ainda não aconteceu. E sabe de uma coisa, algumas vezes nós nos atolamos nessa preocupação, nós nos atolamos nesse pântano chamado ansiedade, inquietação, que chega um momento que nós estamos tão adoecidos que precisamos de outros recursos que extrapolam a nossa capacidade cognitiva. Veja, eu tenho um amigo que mexe com laboratório, produtos de laboratório farmacêutico, e ele disse o seguinte: vocês conhecem, é amigo de muitos de vocês, que é o Robson Macerotes. Ele me disse que fez uma pesquisa, a Merck, empresa que ele representa, fala para ele dar uma força para o culto, que eu fiz uma propaganda hoje, que a Merck fez uma pesquisa, e a maioria das pessoas não precisaria tomar medicamentos para o diabetes, por exemplo. Não vou pedir que ninguém levante a mão aqui. Bastaria apenas que as pessoas seguissem uma dieta alimentar regrada, exercícios físicos regulares, mas as pessoas fazem isso? Não! E acabam tendo que tomar medicamento. Guardando as proporções, quando nós falamos do adoecimento mental, é isso que acontece conosco também. Nós não damos atenção a alguns sinais que vão acontecendo ali. E quando nos damos conta, nós perdemos a nossa capacidade de processar a vida. Eu quero dizer com todas as letras que a Bíblia não é contra o uso de medicamento. É importante que você saiba disso. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 38, nós temos uma história que é a história do rei Ezequias. O rei Ezequias está para morrer. E a mensagem que Deus dá ao profeta é que ele use um emplastro, uma pasta de figos para trazer cura àquele homem. Em outras palavras, um remédio, um medicamento. No Novo Testamento, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus é a parábola, nós chamamos de bom samaritano. Jesus chama apenas de samaritano. Ajudar o outro é apenas ser uma pessoa normal, justa, mas nós chamamos até de bom samaritano. Jesus conta aquela história e diz que o samaritano colocou nas feridas daquele homem azeite e vinho para usar como antisséptico, remédio. Apóstolo Paulo, que teve um ministério de prodígios, de sinais, ao saber que o seu amigo, parceiro de ministério, aprendiz, Timóteo, estava sofrendo de dores crônicas do estômago, ele disse: Timóteo, não beba apenas água, coloca um pouco de vinho, porque a água naqueles dias era insalubre, e o vinho ia servir como um recurso antisséptico, para purificar aquela água. Em outras palavras, Paulo estava prescrevendo um medicamento. Eu poderia continuar tratando desse assunto, mas o que me interessa realmente compartilhar com vocês nessa noite é o que Jesus tem a nos dizer, o médico dos médicos, aquele que tem todo cuidado conosco. Mas eu não poderia, antes de entrar nas palavras de Jesus, fazer essa consideração, porque o que a Bíblia nos orienta é que Deus é o doador de todo dom perfeito, e Deus doou pessoas que têm dons que podem nos ajudar a aliviar a nossa dor e a nossa bagagem, e não fazer uso disso é uma ignorância. Alguns malucos, porque leram no livro de Gênesis que a mulher deveria dar à luz a filhos com dores de parto, se posicionaram contrário ao uso de anestésicos. O anestésico é uma bênção que Deus concedeu à humanidade. O que a Bíblia ensina é: procure pessoas sábias na sua vida para que ajudem você, pessoas sábias. E um profissional de saúde sábio é aquele que tem o interesse e o desejo de tratar o doente e não apenas a doença. Há uma diferença. Há uma diferença se você chegar lá e a receita está sempre aviada com a recepcionista, e ter alguém que se interessa por você e quer ajudar você. Mas o que disse Jesus sobre essa
praga epidêmica que temos, chamada ansiedade. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Mateus capítulo 6, versículo 24 ao 34. A palavra de Deus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo que o vosso corpo precisa vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Historicamente, nós sabemos que o povo judeu estava vivendo sob a opressão romana. Um imperador maluco, déspota, explorador das pessoas simples. Localmente, eles tinham um governador romano que também os explorava. E como se não bastasse, eles tinham alguns reizinhos delegados pelo próprio soberano de Roma, que também os explorava. E ainda tinham cobradores de impostos, chamados publicanos, que além de cobrar os tributos, acrescentavam outras cobranças para levar uma vantagem pessoal. As pessoas naqueles dias de Jesus, elas eram majoritariamente pobres, doentes, sem grandes expectativas. Um pai, nos dias de Jesus, todas as noites pensaria: como é que amanhã eu trago pão à mesa para o meu filho? Uma viúva, nos dias de Jesus, ela pensava: como é que eu posso sustentar a minha casa? Uma criança, nos dias de Jesus, poderia sofrer os piores abusos. Os soldados romanos eram tão terríveis, que você se lembra do endemoniado de Gadara, quando Jesus perguntou para ele: qual é o teu nome? Qual foi a resposta? Legião. Porque a legião dos soldados romanos, por onde passava, deixava um rastro de destruição, de sangue, de morte. Eram dias difíceis. E todas as noites, um pai, uma mãe, um marido, um filho, ia dormir pensando: como é que vai ser o meu dia amanhã? E por essa razão Jesus utiliza um verbo na língua grega, língua escrita do Novo Testamento, por 3 vezes, é merinao, merinao. Aqui o que diz Jesus, versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Merinao. Versículo 31: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não vos inquieteis. Merinao. Versículo 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Merinao. Merinao, literalmente, significa deixar que o seu pensamento seja levado. Já viveu isso? Você está aqui
e de repente se dá conta que o seu pensamento está sendo levado para outro lugar, para esse ambiente infernal chamado de e se? E se tudo der errado? E se tudo desmoronar? E o nosso pensamento se vai para longe. Note que o tradutor da Almeida Revista Atualizada traduz esse verbo a primeira vez como ansiedade. Não fique ansioso. E 2 vezes ele traduz por inquietação. Essa agitação interior com aquilo que sequer aconteceu. E antecipamos a dor que talvez não venha. Um homem muito idoso, à beira da morte, perguntaram para ele: qual foi seu maior sofrimento na vida? Ele disse: coisas que nunca aconteceram. Quando nós depositamos lá, nessa terra do e se? A preocupação, ela nunca vai furtar você do potencial do sofrimento de amanhã, mas vai roubar o prazer e a alegria de hoje. Vai tirar a satisfação de andar na trilha, perto de um acampamento no Canadá, porque você acha que um urso imaginário vai aparecer a qualquer momento. Tira a alegria do abraço de um filho, porque fica pensando em tantas coisas terríveis que podem acontecer amanhã. Tira a alegria de comer no restaurante, porque antes de pagar a conta você fala: puxa, gastei o dinheiro da luz aqui. Fica antecipando a dor que ainda não veio. Mas Jesus nos apresenta um caminho para lidarmos com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, com a nossa inquietação. E veja como Jesus faz. Ele nos ensina a domesticarmos os nossos pensamentos. Tem que colocar o pensamento sob rédea e trazer aquele pensamento projetado para hoje, para o presente, para esse momento. Veja como Jesus faz isso com uma linguagem linda, até poética. Ele diz assim, versículo 26: observai as aves dos céus. Bastante sugestivo que Jesus utiliza aqui um verbo que é imperativo e ativo. Jesus não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. Ele está dizendo: você precisa se livrar disso. Então agora, nesse momento, hoje, intencionalmente, olhe e observe as aves dos céus. Contemple o que está aqui agora. Não é a árvore, não é a árvore voar no céu, não. A ave que vai aparecer amanhã. É a ave que está no teu céu hoje. Observe. Depois Jesus diz assim no versículo 28: considerai como crescem os lírios. Considerai aqui é examinar cuidadosamente, com atenção. Veja as cores, sinta a textura, verifique qual é o aroma, examine cuidadosamente as flores do campo que estão aqui. Em terceiro lugar, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Mais uma vez, buscai é presente, imperativo, ativo. Agora, busque o reino de Deus, submeta-se ao governo de Deus, confie no cuidado providencial de Deus, porque algumas vezes a vida sai do nosso controle, sim, mas sai do controle de Deus? Jamais. Então busque o reino de Deus, submeta-se ao governo de Deus, ao soberano controle zeloso, providencial do nosso Pai Celeste, e confie nisso, busque isso. A maioria de conselheiros e terapeutas usam uma técnica para ajudar as pessoas a lidarem com a sua ansiedade, com a sua preocupação. E para mim é tão interessante que essa técnica que eles utilizam retorna 2000 anos atrás, naquilo que Jesus, o nosso mestre,
já nos ensinou aqui. Essa técnica se chama, posso falar? Está atento aí? Sim? 5, 5, 5, 1. Agora vocês, como é que é a técnica? Exato, 5, 5, 5, 1. Aqui como funciona? Quando o pensamento está se deslocando, indo numa direção a essa terra imaginária, pegajosa, lamacenta, o mundo do IC. Observe 5 cores que você consegue ver no ambiente. 5 cores que você consegue ver no ambiente. Quais são as 5 cores? E ótimo, já estou vendo alguns olhos procurando as cores. Segundo grupo de 5. Quais são os 5 sons que você está ouvindo agora no ambiente em que você está? Eu tenho sempre mais facilidade em ver as cores. 5 sons. E depois, quais são as 5 sensações? Não emoções, sensações físicas que você está sentindo. O colarinho da camisa no pescoço, o relógio pressionando o pulso, o dedão apertado no sapato novo que você acabou de comprar, o braço descansando sobre a perna. 5 sensações físicas. O que essa técnica está fazendo? Está dizendo o seguinte: traga esses pensamentos que estão projetados lá para cá. Domestique, a mesma coisa que Jesus disse quando ele falou: agora você, pare de ficar ansioso, pensando no que vai acontecer amanhã, não tem urso aí, volte agora e contemple as aves do céu agora, examine os lírios do campo agora. 5, 5, 5, 1. E o que é o 1? O que é essa uma coisa, uma tarefa que você tem para fazer agora? Vocês estão sentados aqui, e nesse momento, vocês estão aqui com uma tarefa: receber a palavra de Deus. É tão fácil que o seu pensamento seja levado para outros lugares, para outras distrações. Então, nesse momento, é uma coisa, como nas palavras de Jesus: buscar o reino de Deus. Amanhã, o que quer que você tenha que fazer, é naquela hora você vai buscar o reino de Deus. Hoje, qualquer que seja a sua tarefa, você tem uma função a cumprir na execução daquela tarefa: é buscar o reino de Deus, submeter-se ao governo de Deus, desejar o governo de Deus. E ao fazer isso, observar as aves, considerar como crescem os lírios, buscar o reino de Deus, que nós começamos a domesticar os nossos pensamentos. Se eu pudesse definir numa frase, sintetizar tudo isso, eu diria que é: ocupe-se, não preocupe-se. Ocupe-se, mas não preocupe-se. Você tem um Pai Celestial que cuida da sua vida. Então ocupe-se, mas não preocupe-se. O apóstolo Paulo, anos mais tarde, ele reflete ou reverbera o ensino de Jesus na sua carta aos Filipenses. Ele diz assim, Filipenses 4, versículos de 6 a 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Uma pausa. Eu já disse à professora Marilena, que é sempre muito envolvida com grupos de oração, que as reuniões de oração que não fazem bem às pessoas são aquelas que terminam com pedidos. Veja que Paulo, ele descreve aqui que nós devemos apanhar aquilo que nos deixa ansioso e confiar em Deus por meio da petição, por meio da oração, por meio da súplica, e terminar com ações de graça. Quando você vai numa reunião de oração que termina: olha, eu quero pedir pelo seu João que está doente, a dona Maria que está doente, pelo Pedrinho que perdeu o emprego, pela dona Joana que foi despejada, e terminamos assim, nós saímos como se fôssemos um povo tão miserável. Mas quando terminamos agradecendo, que é o que diz Paulo, terminando com ação de graça, nós olhamos e falamos: veja, tem todas essas necessidades, mas como Deus tem cuidado de nós maravilhosamente bem.
Ele continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pense no que é virtuoso, traga o pensamento de volta para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é amável. E procure, Paulo, que ele diz assim, e copie o meu exemplo, é o que diz Paulo. Procure espelhar a sua vida na vida daqueles que têm serenidade, que podem servir de um modelo a ser copiado e perseguido. A preocupação e a ansiedade roubam a realidade do presente, amortecem o nosso sentimento e destroem o prazer de desfrutarmos aquilo que Deus está nos dando hoje. É por isso, meus queridos, que nós precisamos nos livrar dessa preocupação e dessa ansiedade, confiarmos nas palavras de Jesus, seguirmos a instrução apostólica de Paulo. Quando eu era garoto, nós tínhamos um costume em casa, era comer pão tostado. E na época era difícil encontrar esses pãezinhos que a gente tem hoje. Eram bengalas grandes, lembra? E comprava, era desse tamanho, assim, umas bengalas de Itu. Deve ser da sua época, você é um menino. E aí o que a gente fazia? Aquele era um pão dormido, normalmente, que ficava em casa, pão do dia seguinte. Minha avó cortava o pão, abria, passava uma manteiga e levava algumas vezes no fogão a lenha e punha ali para tostar o pão. Eu comia um pedaço pequeno, o Júnior comia um pedação assim, mas o Júnior porque é mais fortão, então é normal. Mas olha, eu lembro até hoje do sabor daquele pão. Como era crocante, como era gostoso. Já comeram pão assim, tostado? E aí nós fazíamos uma outra coisa que eu não recomendo, porque eu acho que deve ser tóxico, que era pôr na boca do fogão e ficar girando em cima do gás, né? Acho que isso não deve fazer bem. Mas eu não vou te denunciar, mas o pão tostado é um prazer enorme. Mas eu tenho que dizer a você que na minha vida eu tive a oportunidade de participar de jantares e almoços muito sofisticados, com líderes, com empresários, com políticos, com uma mesa assim colorida, arrumada, com pratos tão diversificados, mas num contexto de ansiedade tão grande, que se você me perguntar o sabor de qualquer um dos itens que estava ali, eu não saberia te dizer. Esopo, o contador de fábulas, ele costumava dizer o seguinte, que na vida é melhor você comer um pedaço de pão em paz do que você ter um banquete que você come com ansiedade. Eu experimentei isso de fato na minha vida. Comer um pão tostado no fogão a lenha, ou lá na boca do fogão, é muito melhor do que qualquer banquete sofisticado que coloquem à sua frente, mas que o seu pensamento esteja projetado para longe daquele lugar, com temores imaginários. Vem para o presente. A única coisa que nós temos, que Deus nos dá hoje, é o presente. E é uma dádiva. É o presente. Sorria hoje. Ame hoje. Abrace hoje. Beija hoje. Come um pedaço de pizza com alegria hoje. Seja precavido, claro, mas não destrua o seu presente, o
os seus relacionamentos, as suas oportunidades de hoje, com temores que talvez nunca se concretizem amanhã. Vamos nos livrar dessa bagagem. Esse ano está apenas começando. Vamos hoje desfrutar daquilo que Deus nos tem dado. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé e repetir comigo o último trecho dessa mensagem de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que ele diz assim, por favor, repita após mim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pai, eu te agradeço por essa noite, agradeço pela oportunidade de, juntamente com os meus irmãos, meditar brevemente sobre as palavras do nosso Salvador Jesus, teu Filho, e como Jesus nos mostra que precisamos nos livrar dessa ansiedade, dessa inquietação. Dá-nos a graça, pelo poder do teu Espírito, de domesticarmos os nossos pensamentos, que possamos observar as aves que estão no nosso céu hoje, os lírios do campo que estão à nossa volta hoje, e nos dedicarmos e nos concentrarmos nas tarefas que temos que fazer hoje, buscando o teu reino. É no nome do nosso Santo Salvador Jesus que oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre. Quem crê, diga amém. Uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe você.